sobre um tema que está em alta, né? Mas que a gente que é missionário, que está no campo aí trabalhando, a gente sabe que esse tema já é antigo, né? Mas que Exatamente. agora está em alta, que é a questão da Ilha de Marajó. Qual que é a realidade, assim, para o pessoal que está nos ouvindo? Às vezes a pessoa ouve falar, é propaganda, não, é exagero. Uhum. Mas qual é a realidade? Você já esteve lá, né? Já. Qual que é a realidade que você viu e que você conheceu, né, lá da Ilha de Marajó? Gabriel, eu costumo dizer que existem hoje muitas ilhas do Marajó espalhadas na Sim, nossa nação, né? Mas a Ilha do Marajó, por ser um arquipélago, né, com mais de 16 ilhas ali, ela tem a extensão, é como se fosse duas Suíças e meia. Então é muita muito terra, grande. é muito grande. O acesso é muito limitado, é um acesso muito difícil. Então, assim, só tem duas maneiras de chegar à Ilha do Marajó, que é por via embarcação. Então, um barco de Belém do Pará até a Ilha do Marajó leva mais ou menos 12 horas a embarcação para chegar na ilha, ou é sobrevoando, né, aquela localidade, o que se torna muito caro. Sim. E quando eu fui, né, de avião, quando eu estava sobrevoando aquela região, por olhar aquela imensidão de verde e de água, eu pensava comigo, meu Deus, é impossível não ter abuso aqui. Por quê? Porque não existe fiscalização suficiente, né? Sim. Eu conversava com algumas pessoas locais que diziam, olha, a gente tem, por exemplo, o barco do SUS, o barco da saúde, que vem uma vez por mês em alguns vilarejos. Ou seja, se você ficar doente hoje, né, o barco do SUS passa aqui. Se você ficar doente amanhã, ele só vai voltar daqui a 30 dias. Sim. Né? Então, olha a complexidade daquele lugar, o difícil acesso. Então, quando acontece esses casos de abuso, de exploração e até mesmo de tráfico humano, porque realmente tem nessa região, é difícil a fiscalização, é difícil o acesso a essa localidade. Então, eu ouvi, né, de missionários locais, de pessoas que pagam o preço para morar naquela região e trabalhar esse tema naquela região, pessoas falando que crianças são trocadas por 3 litros de gasolina. Que crianças de fato são trocadas por um prato de comida em outras regiões do Brasil, né? Eu atuo muito também na área do sertão brasileiro, sertão do Pernambuco, sertão do Piauí, Bahia, e quantas histórias parecidas com essa nós encontramos, né? Então, assim, algumas localidades têm mais acesso à informação, algumas delegacias, né? Por exemplo, em Pernambuco, nós temos algumas bases missionárias lá, tem regiões que é 2 horas para ir para um posto de saúde. E na Ilha do Marajó não é diferente. Então, quando nós olhamos para a complexidade daquele local, a gente percebe a vulnerabilidade, começando pela própria embarcação, né? Tu esteve lá também, Gabriel, na Ilha do Não Marajó? cheguei, Não não chegaste cheguei. aí? Então, assim, quando você entra dentro de um barco, o barco normalmente tem 2, 3 andares e cabe de 300 a 350 pessoas em cada embarcação, cheio de rede. Então começa a vulnerabilidade por aí. Imagina aquelas crianças, né? Muitas crianças fazem essa viagem, 12 horas correndo pelo barco, brincando com 350 pessoas a bordo. Sim. Né? Então, essa cultura é uma questão cultural deles também, e que a gente precisa combater. Então, a gente precisa olhar para a realidade do Brasil, porque muitas vezes se fala desses locais isolados e trazem à luz, né? Como a música da Aimee, que trouxe à luz essa questão da Ilha do Marajó, e como tu disseste antes, não é uma questão de agora, é uma questão muito antiga. Né? Mas que tomou um volume, uma proporção maior nas redes sociais, e glória a Deus por isso, a gente fica feliz. Por quê? Porque o Brasil hoje, Gabriel, para a gente começar a compreender esse contexto, o Brasil hoje ocupa o 2º lugar no ranking mundial de exploração sexual infantil. Então é vergonhoso, eu digo, enquanto brasileiro, eu tenho vergonha de falar esses dados. Por quê? Porque nós perdemos apenas para a Tailândia.
Então, entender que nós moramos em uma nação que explora suas crianças, e quando nós falamos de abuso e exploração sexual, qual é a diferença, né? A diferença é que o abuso é qualquer ato libidinoso com uma criança menor de 14 anos, é considerado hoje na nossa lei de estupro de vulnerável, mas a exploração sexual é quando tem uma moeda de troca, seja ela um valor monetário, um prato de comida, gasolina ou qualquer outro recurso que seja trocado por esses favores sexuais. Então, pensar que nós moramos numa nação que ocupa o segundo lugar no ranking mundial é muito triste, né? O Brasil hoje ocupa também um lugar, né, quarto lugar no ranking mundial de casamentos infantis. E aí nós precisamos pensar o que é isso dentro dessa nação, que é onde nós viajamos por vários espaços e contextos, nós encontramos isso como uma cultura local. Sim. De crianças que casam com 12, com 13, com 14 anos de idade. Esses dias eu recebi uma mensagem de um grupo de missionários que atua no sertão brasileiro, né, um grupo chamado Home of Joy, um projeto lindo que atua lá, e eles relataram pra gente de uma menina de 12 anos que estava separada, que foi abandonada pelo esposo. Você consegue entender isso, né? 12 anos. Então, assim, 12 anos, pela nossa lei, é criança. Deveria estar brincando, deveria estar, né, com seus direitos plenos de frequentar a escola, ter uma moradia digna, uma família protetora. E nós estamos com essas realidades no Brasil todo. E deixa eu te perguntar sobre... nós entendemos que, então, nós temos essa situação. E uma coisa, assim, que eu acho que é consenso é saber que o governo não vai dar conta de tudo isso, né? E às vezes nem é foco, infelizmente, né? Mas como você vê hoje, de forma realista mesmo, como a igreja tem se posicionado, assim, num contexto geral, assim, né? Claro, a gente tem vários contextos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é o papel da igreja? Como ela tem se posicionado? E o que ela pode melhorar, né? Para combater isso. Que às vezes também, só assim, complementando, às vezes a igreja até tem uma noção do que acontece, mas não sabe o que fazer. Tipo, vê acontecendo, e agora, o que eu faço? Para onde que eu levo? O que eu denuncio, né?